A nova chapa do IPA, o Instituto Pensar Agropecuária, tomará posse no dia 23 de fevereiro. O IPA foi criado para defender os interesses da agricultura e prestar assessoria à Frente Parlamentar da Agropecuária, por meio do Acordo de Cooperação Técnica. E quem está aqui conosco, ao vivo, né, Zé Marcelo? Aqui no estúdio hoje, né, é exatamente o novo presidente do IPA, o Nilson Leitão, que vai assumir o Instituto Pensar Agropecuária no dia 23 de fevereiro, não é? Muito bem-vindo, obrigado por estar aqui, viu? Eu que agradeço, né, Zé Marcelo, Amanda, é um prazer estar aqui com vocês, nossos telespectadores e seguidores agora, né? Exatamente. Isso aí, agora a comunicação é toda integrada, a gente está aqui ao vivo, expectativa grande aí para esse maior desafio, esse novo desafio do IPA, né? Nesse momento, né, Nilson, que o agronegócio ele é tão demandado em escala mundial, tão observado, inclusive, e que a nossa produção ela é tão vigiada, né? Como é que é isso? Na verdade, o papel do IPA é um papel muito mais, como se diz, de estar na retaguarda. É um papel de ter estudos técnicos, pesquisa sobre o setor, todo dia muito atento às mudanças de comportamento do mundo em relação ao agro brasileiro e ao agro mundial, para dar suporte ao Congresso Nacional, na Frente Parlamentar da Agropecuária, as demandas com o Executivo, as demandas com o Judiciário, e isso tudo com essa mudança comportamental da política, né, brasileira, ideológica, outro tipo de comportamento, é claro que exige cada vez mais estudo sobre isso, né? Um pouco mais de dedicação, a modernização das nossas leis, né? Tudo isso são debates porque o Brasil está abrindo fronteiras no mundo todo. E o nosso produto, nós já estamos entre os 3 países que mais vende para o exterior, né? Que é um mercado externo muito forte, nós precisamos cada vez nos cuidar da nossa legislação. Isso é um papel da desburocratização, da facilitação, a cobrança para que o Brasil possa destravar. Esse é um papel do IPA na retaguarda, dar o melhor possível do conhecimento e aquilo que possa melhorar cada vez mais a nossa legislação, né? Encurtando a lei auto-aplicada, dando segurança jurídica, né? O direito, de fato, à propriedade. É o grande debate, né? Para um país que quer destravar de vez. Eu acho que o IPA tem esse papel, não é um papel para ficar à frente. À frente está o Congresso, está os parlamentares, está o próprio governo, o judiciário. Então, a soma do IPA é justamente nessa ação técnica e colaborativa. Disso que eu queria saber, né? O IPA chega com um conhecimento técnico muito grande e, no seu caso, uma experiência muito grande no Legislativo, inclusive já tendo sido o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Esse seu histórico legislativo, agora na presidência do IPA, ele pode servir, inclusive, de um elo muito mais forte com essa bancada para a modernização, principalmente da legislação brasileira, que pode beneficiar ainda mais o agronegócio? Não tenho dúvida, eu acho que a colaboração é justamente fazer com que todas as entidades, que é uma composição de 46 entidades no IPA. Então, ali você tem do produtor até a exportação, toda a agroindústria, né, todo um sistema do PIB brasileiro tem ali algum representante. Então é debater o Brasil como um todo. Tem conflito entre uma entidade e outra? Tem. E aí que talvez eu possa colaborar um pouco mais com a minha experiência legislativa, né? A parte de dentro do Congresso, quem faz são os deputados. Nós estamos lá para auxiliá-los, né? Mas vamos conseguir levar uma linguagem onde as próprias entidades vão compreender com mais facilidade de como chegar à sua demanda dentro do Congresso, como que a forma de se comunicar com o Congresso é muito mais fácil com o próprio governo, né, para poder entender e dar celeridade a esses temas. Muita coisa está travada há muito tempo, então é uma pauta que nós construímos, mas o Congresso é que dá, de fato, a sua titularidade em cada pauta. Então tem muita coisa para ser discutida. O Brasil vai discutir o licenciamento ambiental, tem que discutir a questão fundiária, as questões defensivas ainda está aí parada, que não consegue avançar como deveria, a conectividade, que precisa ser debatido, qual que é a banda que vai cuidar da conectividade. Então tudo isso está interligado, né, com as necessidades do agro, do PIB, do emprego e da renda, que é o grande objetivo, né, de tudo. Sim, com certeza. E aí, nessa chapa única que foi formada, eu queria saber se a decisão de colocar o senhor, né, enquanto representante da CNA, ela foi exatamente pensando nisso. A gente mostrou aqui no AgroMais recentemente
uma campanha da CNA para comunicar melhor o agro, né, para a sociedade. E aí o senhor falou sobre essa dificuldade, às vezes, de relacionamento, de comunicação do próprio setor com o legislativo. Como é que fica isso e o porquê da sua escolha como presidente? A escolha foi justamente que a entidade, a CNA, tem um assento lá, como tem as outras entidades, e aí, decidido colocar o nome, eu acho que somou um pouco isso. Nós acreditamos que 2021 é um ano assim decisivo para destravar tudo aquilo que vem sendo lutado. 2022 já tem eleição, 2023 começa um novo mandato do atual presidente, ou outro, né? Não sabemos o que vai ser a política aí, mas exatamente para o setor vai ter que se concentrar muito. A CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, que agrega o sentimento de todos, a necessidade de todos, também se sentiu na obrigação de muito mais do que ter um cargo, mas ter uma missão. A missão para ajudar essas demais entidades a se integrar, criar uma agenda única do agro. Aquilo que nos une, seja da indústria ou não, seja do mercado financeiro que financia o agro, seja do defensivo, da onde for, mas aquilo que consolida o agro como um todo. Aquela agenda que nos une, dá prioridade a ela. Aquela agenda que às vezes conflita, tratar de forma peculiar, mas não deixar de tratar, porque vai atender a algum setor, talvez não todos. Ou seja, o agro estando conectado com essas necessidades, a CNA tem condições de ajudar a construir isso. Porém, dentro do IPA, é um local muito rico de informação, porque lá você tem todas as entidades, você tem todos os setores. Então é muito importante lá dentro ouvir todos, entender que às vezes o que avança para um pode retroceder para outro e criar um ponto de equilíbrio para que o agro cresça de uma forma uniforme. Então é um desafio enorme do IPA. Então eu acho que a CNA ela tem a capacidade de poder fazer isso, mas obviamente a gente passa a ser um instrumento disso com os demais. Eu vou ser o ouvido de todas, junto com a diretoria, que é muito eclética, são 11 na diretoria, mas todos os participantes das entidades vão participar de comissões de debate, é muito ativo, trazendo as suas necessidades. Um exemplo, só para você entender, simples, não vou fazer nada grandioso. A Abpesca, por exemplo, reclama que hoje o nosso sanduíche de uma grande rede de fast food não pode e não tem o peixe, por exemplo. Tem no mundo inteiro, aqui ainda não tem por um problema que precisa ser aprovado na legislação brasileira. Então, assim, são detalhes, é muito legal porque tem muitas demandas, muitos desafios, muitos obstáculos a ser vencidos e que, de fato, essa voz organizada, com a legislação bem feita, com convencimento, argumentação técnica, você consegue fazer um trabalho diferente. E, é claro, a cereja do bolo é uma frente parlamentar. Por quê? Porque o Congresso, o Brasil é urbano em termos de população. Ele é rural em termos de economia. Mas a população está na cidade. Então nós precisamos, se o Brasil ele tem uma população maior na área urbana, automaticamente a grande quantidade dos parlamentares eleitos são urbanos. Não conhecem muito a área rural, não sabem as necessidades, não convivem muito com a realidade, as necessidades e as demandas. Então essa informação, fazer conhecer cada vez mais a necessidade do agro brasileiro, que é o carro-chefe da economia, né, num Brasil que tem essa característica toda, né, para poder crescer, desenvolver, melhorar a vida de todo mundo através do campo, é importante que cada parlamentar tenha conhecimento sobre isso. Por isso que o IPA existe exatamente para poder fazer essa consagração. Agora, para além dessa atuação junto à bancada no Congresso Nacional, vocês também têm desenhado uma atuação junto ao Executivo e também ao Judiciário, né? Queria que o senhor falasse sobre isso para a gente, antes da gente encerrar aqui. É porque, na verdade, você tem já as demandas. Vou dar um exemplo aqui, que é um tema. Muitos partidos ou segmentos políticos que não concordam com o setor do agro, por exemplo, ele não ganha essa disputa dentro do Congresso Nacional em alguma lei, mas apela para o Judiciário para tentar derrubar isso ou tentar atrapalhar isso. Então judicializou muitos temas do agronegócio. E isso tudo tem uma necessidade de argumentação técnica, de um procedimento, de uma assessoria para tudo isso. E é claro que o IPA assessora também à frente, através dos deputados, e assessora o governo. Nós precisamos entregar ao governo o que é de fato uma realidade para o agro, para combater alguns temas ideológicos que atrapalham o desenvolvimento do Brasil, por uma razão ou outra. No Executivo, para uma lei que já chega no Congresso,
Você aprovou, vai precisar da sanção do presidente. Então você precisa também fazer com que essa argumentação técnica, essa equipe técnica, esteja dentro do executivo, mostrando para o ministro, para a sua equipe, para o presidente da República, por que nós queremos aquela lei aprovada e qual o benefício daquilo. E com toda certeza, na nossa pouca experiência aí, porque a maioria que está aqui atrás, que está nos ajudando, tem muito mais conhecimento, com certeza as propostas do agro são propostas que resumem isso que eu disse agora há pouco, para melhorar o emprego, a renda e a vida do brasileiro. E a gente tem mostrado, né, o quanto o setor foi pouco impactado, né, se a gente for avaliar esse momento de pandemia. Com certeza seguiremos acompanhando, né, Zé Marcelo, essas ações aí do IPA, viu, Nilson? A gente quer agradecer a sua presença aqui no AgroTarde, trazendo aí essa expectativa para essa posse que acontece no dia 23 de fevereiro e até lá a gente vai acompanhar com certeza. No dia 2 assume o Sérgio Souza já à frente parlamentar da agropecuária, substituindo o Alceu Moreira, né? Eles vão fazer uma transmissão de posse ali, sem muito barulho devido à pandemia. E no dia 23 nós assumimos e juntos, o Sérgio presidindo à frente, nós estaremos aí assessorando, cuidando para que os bons projetos do Brasil possam ser destravados e ajudar o agro brasileiro.